Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo a você. Queremos hoje permitir que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco através deste Evangelho e que ele venha hoje adentrar o nosso ser, trazer esta palavra que nos reergue, que nos reanima, que nos levanta, que nos dá hoje uma nova força, uma nova coragem. Queremos hoje partilhar este Evangelho que se encontra em Lucas, no capítulo 24, dos versículos 35 a 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, neste domingo celebramos o terceiro domingo do tempo da Páscoa e, mais uma vez, o Evangelho vem até nós nos recordar desta passagem onde os discípulos de Emaús, fazendo o caminho de volta, indo até Jerusalém, entraram naquele espaço onde estavam os 11 discípulos reunidos e ali eles começaram a contar aos discípulos tudo aquilo que eles haviam visto e ouvido da parte de Jesus, como eles haviam reconhecido Jesus ao partir do pão. E ali, enquanto eles ainda estavam falando e fazendo esta partilha, Jesus se colocou no meio deles. E a primeira palavra que Jesus disse é: "A paz esteja convosco." Quero, diante deste trecho do Evangelho, dizer isso a você. Hoje Cristo entra na nossa casa. Hoje Cristo ele entra na nossa vida. Diante das situações de medo que nós estamos vivendo, muitas vezes, Cristo vem nos anunciar a paz. E como este nosso Cristo é bondoso. Os discípulos ali, que nada tinham entendido, nada tinham compreendido, conviveram 3 anos com o Mestre e ainda não tinham compreendido nada. E mesmo assim Jesus vem e deseja ali a eles a paz. Hoje o Senhor também quer trazer a nós esta paz, né? Uma paz que vem não para nos deixar mortos, né? Adormecidos em nós mesmos, mas uma paz que traz ao nosso coração a coragem de agir, de crer, de fazer memória de tudo aquilo que vivenciamos com Jesus e crer, é Ele que está vivo e que ressuscitou. Veja que Jesus precisou no Evangelho de hoje abrir a inteligência dos discípulos, porque eles não estavam compreendendo nada. Em outra tradução na palavra, vamos ver que a palavra nos diz: Jesus abriu-lhes o espírito. Por que a palavra nos diz isso? Porque Jesus, ao abrir a inteligência dos discípulos, não abre somente aquilo que é razão, que é racional. Muito pelo contrário. Jesus ali também dilata o espírito dos discípulos, para que de fato eles possam crer e olhar com a fé. Somente aquilo que é razão,
mas serem movidos pela fé. Jesus abre o espírito, Jesus abre a inteligência dos seus discípulos para que eles possam crer verdadeiramente. Jesus muitas vezes também precisa fazer isso conosco, não é mesmo? Jesus muitas vezes precisa abrir também a nossa inteligência, o nosso espírito, para que nós possamos compreender aquilo que Ele nos diz. Peçamos hoje, neste domingo, que o Senhor venha abrir mesmo, rasgar a nossa inteligência, o nosso espírito, para que nós possamos compreender não só com a razão, ficar presos naquilo que é racional, mas ter um olhar além, uma visão além, receber a paz que Cristo nos dá. E através disso, então, colocarmos-nos de novo, em posição de combate, de batalha. Nós somos filhos de Deus e Deus hoje quer nos levantar com a sua graça, com a sua mão. Deus estende para nós as suas mãos. Deus nos mostra as suas chagas para que nós possamos nos apoiar nele e seguir o nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.